circunstâncias todas que estão assolando o Estado, né? É verdade. E os amigos aí, de onde são? De onde são? Olá, sou Tiziane, de Fortaleza. Porto Velho, Rondônia. Rogério Tadeu, bem-vindo, boa noite, São Roque, São Paulo. Boa noite, pessoal. Saudações trabalhistas. Saudações trabalhistas, seja muito bem-vindo. Walter Costa Filho. Pedro Alcântara, seja bem-vindo, boa noite. Está nos ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo bem aqui, no meio do Rio Grande do Sul, aqui. Ah, você é do Rio Grande, da nossa terra? Você em qual cidade está agora? Na verdade, eu sou paulista. Hum. Há 30 anos fundei o PDT de Pindamonhangaba, mas atualmente eu moro em Caxias do Sul, aqui. Ah, você está em Caxias? Estou em Caxias que está ilhada, né? A gente só consegue sair de avião, né? Sim. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu sou gaúcho também, sou de Porto Alegre. Parte da família está também com muitas dificuldades em Porto Alegre. Vi a presença aí da professora Elbia. É a professora Elbia que está conosco. Boa noite, professora. Boa noite, querido. Bem, estou vindo da escola agora, a caminho. Ó, nós queremos muito lhe auxiliar, viu? Ontem eu participei da reunião que você estava e nos sentimos todos tocados com a sua fala, e conte conosco aqui no Centro de Formação de Gestores Trabalhistas. Nós vamos procurar lhe ajudar no que for possível, ok? Obrigada, estou muito feliz. Eu mandei uma mensagem no Instagram. E vocês colocam o meu telefone aí também no grupo. Sim. Obrigada, gente. Eu vou compartilhar, depois eu vou compartilhar o meu telefone para todos e todas, para que nós possamos aí manter um contato constante aí, permanente, ok? Obrigada. Depois nós vamos ter um momento adequado, nós vamos começar às 19h10, agora são 19h01. Então, nós estamos fazendo aqui apenas um aquecimento prévio, tá? Mas depois teremos a oportunidade de todos se apresentarem. Walter Costa, de que cidade você está? Eu estou no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Vadinho do Rio Grande do Sul. A mais bela cidade de Santa Catarina é Florianópolis, correto? Dizem que é a Ilha da Magia, né? Seja muito bem-vindo. Estamos também com Felipe Teles. Opa, olá, professor Racer. Boa noite a todos. Boa noite. Como vai, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, sim. Com vocês, tudo tranquilo? Dentro do possível. Hélio Ricardo está conosco. Já estamos com 14 pessoas, nós temos uma previsão de inscritos de aproximadamente 60 pessoas, o que é excelente para a nossa primeira atividade virtual. Estamos aqui com 15 participantes. Estamos fazendo um aquecimento às 19h10 pontualmente, nós vamos iniciar a atividade, porque ela será gravada. E aí, nesse momento, eu farei uma abertura. Nós vamos contar também com a participação do Dr. Manuel Dias, nossa liderança, a mais jovem liderança que nós temos, né, de espírito, de utopia, de sonho, de vontade de contribuir para mudar a história desse país. Então, ele estará também participando conosco, talvez não de toda a reunião, porque nós temos outras atividades que ocorrem também nesse instante, em outros grupos. E Hélio Ricardo, estamos também com o João, da Fundação Leonel Brizola, que nos acompanha. Muito obrigado, João, pelo suporte. Marli Rosa de Mendonça. Seja muito bem-vinda, Marli. Boa noite, obrigada. Eu estava antes falando a seu respeito aqui, fazendo um elogio a você. Ah, que bom. Nós estamos com alguém também de Rondônia que está conosco aqui. Quem está aí? Sou eu, Marli, o Neto. Ah, Neto, que eu estou em casa, o Neto está no partido, né, Neto? Neto é um grande companheiro. Mas já estamos com representações então, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, São Paulo,
Felipe Teles. Felipe, eu vou apresentar depois a vocês. Ela é comuticiana do Grande Ceará, da Grande Fortaleza. Bem-vindo, Felipe. Valeu, professor. Um abraço a todos. Um abraço, Tis. Oi, Felipe. Oi, todo mundo. Quem ainda não falou rapidamente, pode falar. Nós vamos iniciar às 19h10 pontualmente a nossa atividade. Nós estamos fazendo aqui um pré-aquecimento, viu? Depois nós vamos pedir para a professora Elber falar. Minhas saudações, professor Racier, aqui do Sul, Caco Coelho, justamente falando de um Estado absolutamente vitimado pelos maus tratos, pelo descuido, pelo descaso, pela agressão ao meio ambiente. Estamos aqui numa situação absolutamente pavorosa, de guerra. Então, minha saudação é de grande tristeza nesse momento, pelo que o Rio Grande está vivendo. Bom, Caco, seja muito bem-vindo. Agradeço muito pelo seu esforço de estar participando conosco. Realmente a situação aí no Rio Grande é muito grave. Eu tenho familiares aí também. Zé Carlos, espero que a sua família esteja segura em Porto Alegre. Nesse momento estão correndo menor risco, mas na madrugada de ontem enfrentaram dificuldades, porque o que está ocorrendo, o Caco pode auxiliar nisso, o que está ocorrendo nos bairros é que não há abastecimento de água, nem de energia, e aí começa a faltar alimentos, as pessoas também não têm possibilidade de acessarem serviços, porque estão sem internet, sem comunicação, e muitas dessas pessoas têm dificuldades para saírem das suas casas, abandonarem seus apartamentos, seus imóveis, porque também muitas vezes não tem opções de irem para lugares menos afetados. 300 cidades foram afetadas, então... Sim. Aqui em Caxias, a gente está com um problema pontual em Galópolis, não sei se vocês conhecem, aqui na saída da cidade, morreram 4 pessoas soterradas. Ali é uma vila operária muito bonita, quem não conhece, conheça um dia, né? Mas hoje é o ponto mais grave que a gente está tendo. Parou a chuva já aqui. E a gente estava com problema nas represas, mas não vão continuar lá, não vão. Hoje eu fiz uma epopeia para encontrar água para comprar. Fui em 4 lugares. Verdade. Bom, nós vamos iniciar oficialmente a nossa atividade às 19h10, tá? Agora são 19h07, tá? Nós vamos ter a oportunidade de pedir que todos se apresentem oficialmente. Pois não, Caco? Não, só para chamar a atenção do que o nosso querido Pedro falou, Caxias é na Serra. Para que se tenha ideia da dimensão da tragédia da enchente. Ele está falando de uma cidade na Serra. Gramado, vizinho a Caxias, da mesma forma, está numa sequência de desabamentos. Aqui em Porto Alegre, hoje, agora, eu acabei de vir de uma área de acolhimento, onde haviam 20 crianças que não se sabe onde estão os pais. Amanhã de manhã nós voltamos para lá, porque agora de noite chegam mais em torno de 50, 100 pessoas de noite nesse abrigo, e é um lugar onde estão indo as crianças, onde se perdeu o rastro dos pais. Na cidade de Porto Alegre, isso não é no interior, não é numa cidade longínqua, não é numa situação das cidades ali que se instauraram na várzea dos rios, ali em zonas alagadiças, que geologicamente falando, aquilo ali, historicamente, eram rios, né? O rio está cobrando o seu leito de volta, né? Em Porto Alegre, da mesma forma, eram várzeas, foi aterro, e esses lugares todos que eram várzeas, que eram aterros, que foram ocupados pelo ser humano ao longo dos anos, a natureza está cobrando de volta, porque nós não soubemos lidar com a natureza. Caco, muito obrigado. Eu vou... Só, se me permitir um minutinho. Eu vou em seguida... Pedro. Boa noite. Pedro. Boa noite, professor Racier.
Tá, Pedro, só um minuto, por gentileza. Nós vamos iniciar, então, oficialmente a nossa atividade, tá? E ela passa a partir de 19h10, faltou um minuto, a ser gravada para ficar no arquivo da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini. Nós estamos tendo aqui muitas lideranças conosco hoje. O Chaides é um grande especialista nessa área de urbanismo, a poder falar, mas eu quero, então, saudar a todos e todas, agradecer pela presença, especialmente gaúchos e gaúchas que estão conosco neste momento, realizando um grande esforço para participarem da nossa atividade, né? Eu, inicialmente, quero pedir ao Dr. Manel Dias, que é o nosso presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, nosso secretário-geral nacional do PDT, e a nossa liderança que nos inspira diariamente a desafiar o futuro, né? Boa parte do que nós vamos tentar propor também nesse grupo, na área da gestão pública, é desafiar o futuro, é inventar um outro futuro, né? Talvez os acontecimentos desses últimos dias demonstrem claramente essa necessidade. Precisamos, né, inventar futuros novos, né, para a humanidade a partir das cidades, né, a partir de uma nova visão sobre desenvolvimento, sobre gerenciamento do setor público, né, novos paradigmas, novas perspectivas, novos olhares, né, sobre a gestão. Então, eu vou pedir que o Dr. Manel Dias oficialmente abra a nossa reunião, por gentileza. Boa noite a todos. Primeiro, eu estou abrindo aqui a porta do meu quarto do hotel, porque está trazendo uma sopa aí. Foi um dia intensivo aí de reuniões lá no partido, na sede da Fundação, e eu queria, então, inicialmente, cumprimentar todas e a todos, as companheiras do Brasil inteiro, e queria, nesse momento trágico para o Rio Grande do Sul, também manifestar a nossa solidariedade. Se adianta alguma coisa, mas ela é dada com muita fé. Estamos orando muito pelos gaúchos. Agora, o que nós estamos vivendo é uma imprudência, né, do homem que egoisticamente só pensa nele. Esquece de que a natureza ela vai buscar o que é dela. Você agride, 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 até que um dia ela se acorda e não tem solução, porque isso aí não vai ser reduzido. Poderíamos manter esse nível de poluição, de respeito à natureza, mas a ganância humana é muito maior do que tudo. Então, essas grandes potências, quem poluiu o mundo não fomos nós, foi a Europa, né? Pelo período de ocupação, dominação e saque que fizeram dos países ocupados, e que agora a natureza está aí. O companheiro Caco falou, eram banhados, eram terrenos baixos, era da natureza. Então, a partir de agora, o planejamento das cidades tem que partir a partir de áreas mais altas, porque isso aí não vai acabar. Mas, enquanto isso não acontece, companheiro, nós temos um partido que, historicamente, lutou sempre por essas causas. Desde Vargas, Jango, do Leonel Brizola e tantas outras importantes lideranças que sempre foram fiéis ao respeito da natureza. E nós estamos aí abrindo essas reuniões virtuais, ontem já fizemos sobre educação, e vamos fazer até o Congresso, a fim de que a gente prepare o debate. Nós vamos ter um dia 24, para a gente fazer o grande debate dos 12 temas do Congresso Nacional. Então, nós queremos começar a discutir. Não é contar a história de ninguém, é discutir, aprofundar um debate nesse momento crítico que vive o Brasil e vive o mundo. Nessa sectarização, nessa ignorância. Eu estava no aeroporto hoje de manhã, lá em Florianópolis, tinha um pastor e uma mulher falando, não, isso é coisa de comunismo. Para eles isso é tudo comunismo, porque isso eles vão prejudicar as pessoas, vão fechar as nossas igrejas. Eles dizem até que comunista come criança. Então, nós vivemos esse momento difícil da vida brasileira,
E cabe a nós, companheiro, que temos história, que temos um partido construído coerentemente em defesa da soberania nacional e obedientes ao que foi estabelecido pelo Brizola. A única maneira de o povo brasileiro se libertar é através da organização. Então, a campanha que nós estamos desenvolvendo agora é com núcleos de base. Núcleos de base a fim de que o povo lá na ponta, na ocupação, lá no fim do mundo, ele possa entender as causas pelas quais ele está na exclusão, na miséria, no infortúnio. Isso é uma maneira organizada. Isso o Brizola sempre disse, sempre pregou, e fazia isso e fez a vida toda através da educação. Né? Ele é um homem que morreu rebelde contra tudo isso que está acontecendo. Então, nesse momento importante, companheiros, eu peço que vocês multipliquem isso aí. Né? Convide outros, estabeleçam núcleos para discutir os grandes temas nacionais, porque, senão, nós vamos só agravar o momento, agravar a situação, e nós não vamos encontrar saída. Né? E nós ficamos aí fingindo que estamos fazendo partido, fingindo que estamos defendendo o povo. É o povo que tem que se defender, ninguém vai defender o povo. Cabe a nós, pequenos burgueses, classe média, organizar o povo para que ele faça a sua organização e ele faça a sua revolução. Porque ninguém de nós vai mudar nada a partir da nossa individualidade, a partir da nossa posição. Então, essa proposta que o professor Lachier está fazendo aí, nós estamos lançando um projeto de formação de gestores trabalhistas. O nosso vereador, o nosso prefeito tem que ser diferente, não pode ser mais um. Ele tem que apresentar dentro do nosso projeto, do nosso planejamento, dentro dos nossos princípios, da nossa plataforma, nosso programa, a gestão municipal e o ato dele na Câmara Municipal. Porque se não houver isso, nós não mudaremos. Ficamos aí apenas legitimando essa farsa democrática que está aí. Está aí o governo Lula, ganhou a eleição, mas tem um Congresso majoritariamente de direita, e não só de direita, corrupto, que já prestaram serviço a Juscelino, a Jânio, a Fernando Henrique, a Dilma, a Lula, a todo mundo, e continuam os mesmos. Sai o pai, entra o neto, sai o pai, entra o filho. E todos lá não discutem as causas pelas quais o Brasil se encontra nisso. Eles discutem verba, liberação de recursos, dinheiro. Então, companheiros, vamos à luta, sucesso, e vamos chegar no nosso Congresso com propostas realmente de vanguarda, que represente mudanças no nosso país. Sucesso, professor. Muito obrigado, doutor Manuel. Eu vou fazer uma rápida intervenção e depois nós vamos definir aqui coletivamente que cada um dos nossos companheiros e companheiras terá 3 minutos para se manifestar. O primeiro que está escrito é o José Saides. Agradeço muito a sua presença. E eu pediria que vocês, quando forem falar, se apresentem, digam se ocupam alguma função pública, ou se vão disputar as eleições, e vamos tentar nos ater a esse tema relacionado com gestão pública, com um novo olhar sobre a forma de se oferecer o governo, a sociedade, uma nova forma de abordar a questão do desenvolvimento. Eu quero fazer aqui uma rápida introdução, e nessa introdução já deixar aqui uma linha em relação ao trabalho que nós temos que realizar hoje, que está dentro do regimento do nosso Congresso, e que é necessário que nós tenhamos um pouco de disciplina em relação a isso. O PDT foi o primeiro partido, por intermédio da Fundação Leonel Brizola, Beto Pasqualini, liderado pelo Dr. Manuel Dias, e o único no Brasil, que criou um centro de formação para gestores públicos. As fundações, os partidos, normalmente formam quadros com uma visão mais política, né? Nós estamos, além de trabalhar com a questão política, ideológica, doutrinária, a nossa preocupação é auxiliar para aprimorar competências e habilidades de gestão. Em última instância, nós estamos trabalhando com 3 pilares, que é governança, liderança e sustentabilidade. A ideia é de que nós possamos entregar melhor governo à sociedade, governos mais transparentes, governos éticos, governos que promovam a inclusão social, governos que tenham a cara e a coragem de propor mudanças e transformações nos seus territórios,
que sigam a nossa doutrina e que implementem políticas verdadeiramente trabalhistas. Então, quero lhes convidar para que, no site da Universidade, no site da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e no site da Universidade Alberto Leonel Brizola, nós já temos lá 4 conteúdos que eu tive a responsabilidade de ministrar, um deles com o professor Nelton Fritz, que é um grande especialista nessa área ambiental, e lá nós tratamos daquilo que nós chamamos do eixo ideológico doutrinário. As primeiras 4 aulas tratam sobre a formação do Estado no Brasil, as etapas históricas da administração pública no Brasil, os pensadores do Brasil e desenvolvimento sustentável e gestão pública. Ali está a nossa doutrina, ali está aquilo que é a nossa essência, a nossa raiz histórica, as razões pelas quais nós nascemos como um partido que leva para o âmbito do Estado políticas públicas, que coloca, a partir dos anos 30 do século XX, o Brasil numa perspectiva de um projeto de desenvolvimento nacional, de construção de cidadania, voltado para os interesses nacionais. E nós vamos lançar agora no nosso congresso aqui em Brasília, o Observatório da Gestão Trabalhista. Esse observatório ele vai ter um banco de boas práticas de gestão pública, que nós imaginamos que podem ser replicadas em determinados territórios. Nós vamos ter orientações com relação à elaboração de um diagnóstico situacional municipal a partir de indicadores de credibilidade e fé pública, porque se nós temos, de um lado, um banco de projetos, um banco de ações trabalhistas que efetivamente se realizaram e trouxeram resultados de boas práticas. Se nós tivermos indicadores com confiabilidade, nós podemos elaborar um diagnóstico situacional e esse diagnóstico vai nos levar para as diretrizes da gestão trabalhista e para, em última instância, aquilo que é o grande propósito nosso, é propor um ciclo de gerenciamento de políticas públicas, usando metodologias, ferramentas, técnicas, gerenciamento, né, que permitam que os nossos gestores que estão governando as cidades em nome do PDT se diferenciem, que nós tenhamos governos que, de fato, proponham mudanças, governos que possam gerenciar e criar uma nova visão com relação a como fazer gestão pública e como entregar resultado, valor público à sociedade. Então, essa é uma síntese muito rápida do que nós estamos fazendo. Nós estamos realizando também os circuitos trabalhistas, em breve estaremos no Ceará, estaremos no Amapá, estaremos em São Paulo, pretendemos voltar ainda neste ano ao Rio Grande do Sul, já realizamos 2 circuitos no Rio Grande do Sul, estaremos no Rio de Janeiro, e esses circuitos trabalhistas, eles são atividades de formação. Então, nós vamos com a fundação, levamos a nossa mensagem, as lideranças locais organizam as atividades, e lá nós fazemos uma atividade formativa, que discute um pouco como seriam implementadas esse gerenciamento desse ciclo de políticas públicas e, de fato, qual seria aquilo que poderia nos diferenciar enquanto governos municipais em relação a isso que está posto aí. Então, basicamente é isso. Eu quero pedir, então, que vocês agora, por favor, comecem a participar efetivamente. O primeiro inscrito é o José Chaides Alves, né, que é um grande especialista nessa área do urbanismo, e você tem aí 3 minutos, por gentileza, ok? E eu pediria que alguém pudesse aí nos auxiliar também com o tempo, eu conto muito com a ajuda e a colaboração de todos vocês, para que todos possam se manifestar. Chaides, com a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Racê. Eu quero também cumprimentar o Dr. Manuel Dias, e em nome de quem eu também cumprimento toda a população do Rio Grande do Sul, que está passando certamente pela sua maior tragédia ambiental e certamente a maior tragédia ambiental do Brasil e talvez uma do mundo. Gostaria rapidamente de dizer que eu sou arquiteto urbanista, sou doutor em planejamento urbano pela USP, e eu tive a possibilidade de trabalhar com cerca de 50 cidades com planejamento urbano participativo, e em vários casos com tragédias ambientais, algumas relativas a erosões urbanas, vendavais e questões de enchentes, e a mais traumática que eu participei e ajudei foi em São Luís do Paraitinga, no Alto Vale do Paraíba, onde as águas chegaram a 10,20 metros, só para vocês terem uma ideia, apesar da extensão territorial ter sido em cerca de 100 quilômetros apenas, comparado aí com o Rio Grande do Sul, mas tinham menos cidades na região, e aí chegou a 5,50 metros, porque eu estou lendo e seguindo aqui, e nós aprendemos muito naquele processo. Aprendemos não só
a pensar o planejamento territorial rural e os problemas que essa nova tecnificação do campo tem gerado na ampliação das formas de levar as águas mais rápidas para os leitos do rio, os problemas históricos de ocupações de áreas de mananciais, de áreas inundáveis, como aí no Rio Grande do Sul é sabido. Aliás, essas várzeas todas, chamadas de várzeas inundáveis, não é à toa, né? Mas, enfim, acabei de publicar um videozinho aí, que talvez chegue até vocês, um pouco dessa contribuição. Eu vou estar fazendo isso nesses próximos dias sobre outros assuntos. E a gente tem buscado também trabalhar com essas experiências de cidades que têm o risco de catástrofes desse tipo e que estamos planejando de forma antecipada. É o caso do Alto Vale do Rio Grande, uma cidade que eu acabei de entregar um plano diretor participativo e que a gente espera que nunca chegue a esse nível, porque ainda há como mitigar antecipadamente, reconhecendo esses fenômenos que a gente tem acompanhado ao longo do tempo. Mas isso é das minhas experiências. Eu espero que esses nossos encontros sirvam realmente para que a gente possa aprofundar as formas de mitigar e de planejar cidades mais sustentáveis, não só cidades, mas municípios sustentáveis, porque o campo não pode ser deixado de lado. E, nesse sentido, nós temos uma legislação urbanística e ambiental extraordinária no Brasil, mas que é pouco regulamentada, pouco aprofundada no Brasil, e os gestores, especialmente os municipais, não conhecem na sua grande parte, e talvez seja uma das contribuições que nós possamos fazer nesse nosso congresso, e com aquilo que através da pesquisa científica e das extensões e desses trabalhos, a gente possa contribuir com o PDT, com a Fundação Leonel Brizola, com todos esses órgãos que estão sendo criados para formar gestores, e a gente pode estar contribuindo dessa maneira. O outro eixo que a gente trabalha é com o planejamento participativo. Eu quero dizer, professor Recei, aqui, fico feliz de ver tantas pessoas já nesse momento, mas eu sinto falta, certamente, de muitos amigos do Rio Grande do Sul que certamente estão ilhados, estão com dificuldades de poderem participar, e eu acho que só depois que essas águas baixarem mesmo e ouvindo toda essa gente que nós vamos ter condições objetivas de estar aprofundando e tentando entender o tamanho disso e como que nós podemos contribuir de verdade, tá? Mas existe um conhecimento científico adquirido, existe uma demanda que a gente vai procurar fazer chegar nesses espaços que estão sendo abertos. E, por último, eu sou pré-candidato a prefeito aqui de Bauru, no estado de São Paulo, e que nós temos uma luta grande para reafirmar o PDT, que estava aqui meio que cooptado pela direita, por gestões sucessivas que não nos representam, não representam o trabalhismo, não representam a democracia, e nós estamos fazendo esse enfrentamento. E a gente gostaria, ao longo do caminho, de nos fazer ser ouvidos e mostrar o que é que nós temos para pensar as nossas cidades, a partir aqui de Bauru também. Por hora é isso, muito obrigado. Muito obrigado, José Saides. Eu quero informar que a Tiziana Mota, que vai se apresentar, eu peço que ela se apresente, porque ela está controlando o tempo, então eu peço que vocês fiquem atentos aí à tela, quando aparecer aqui o sinal dela. Eu gostaria que ela, antes de nós passarmos a palavra ao Rogério Tadeu da Silva, que está escrito, depois o Valmir Duarte Costa, que a Tiziana Mota se apresentasse, por gentileza. Olá a todos, boa noite. Como o professor Racê falou, meu nome é Tiziana Mota, sou aqui do Diretório Municipal do PDT de Fortaleza. É um prazer imenso estar fazendo parte desse grupo aqui de trabalho. Espero que a gente encontre boas diretrizes e boas soluções aí para a gente tocar junto ao nosso partido. Estou controlando o tempo e vou usar o chat aqui para estar falando um pouquinho quando encerrar, chegar aos 3 minutos, para não interromper a fala de ninguém, tá bom? Muito obrigado, Tiziana Mota. Tiziana foi uma das principais assessoras do Roberto Cláudio, né, talvez um dos melhores prefeitos da história do Recife, né, que é a nossa grande liderança. Fortaleza, Hã? Fortaleza, você falou Recife. Fortaleza, sim, Fortaleza. Uma das maiores lideranças que nós temos, né, nessa região,
e que também faz parte deste grupo, estará conosco. Ele se encontra no momento numa viagem, não está podendo participar por essa razão, mas Roberto Cláudio será, inclusive, um dos nossos relatores, né, que irá apresentar os resultados do nosso trabalho ao plenário do nosso congresso, ok? Então, muito obrigado, Tiziana Mota. Vamos seguir, então, com o Rogério Tadeu da Silva. Saudações trabalhistas. Então, eu sou o Rogério Tadeu da Silva, eu resido e trabalho em São Roque, São Paulo. Eu sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus São Roque. Minha formação é em administração, sou bacharel, mestre e doutor em administração pela USP. Minhas linhas de pesquisa giram em torno da área de recursos humanos, da área de sistemas de informação e de administração pública. Inclusive, em administração pública, eu faço parte do grupo de excelência em gestão pública do Conselho Regional de Administração de São Paulo, sou representante institucional no Conselho Regional aqui de Administração. E, bom, eu estou aqui nesse grupo de trabalho porque são dois assuntos que são caros para mim, que fazem parte desse grupo. O primeiro diz respeito à gestão participativa. Eu entendo que há urgência em empoderar os conselhos municipais. Os conselhos municipais, eles precisam ter um mecanismo de formação mais democrático. Infelizmente, muitos municípios ainda fazem a constituição dos seus conselhos municipais a partir de indicação do prefeito, o que, na minha opinião, é um erro. Os conselhos municipais, eles deveriam ser formados a partir de processos democráticos, como acontece com os conselhos tutelares, né? De um modo geral, os conselhos tutelares têm sido por meio de eleição, e todos os outros conselhos deveriam ser do mesmo processo, né? E um outro assunto também muito caro para mim, até por conta da minha atuação na linha de pesquisa de sistema de informação, são as cidades digitais, as cidades inteligentes, as smart cities. Nós precisamos, de fato, aproveitar a disrupção causada pela tecnologia da informação para trazer para os municípios um modelo em que o cidadão, ele, por meio dessa tecnologia, possa ter acesso a uma série de serviços, né, e não precisar necessariamente do atendimento de uma pessoa, né. Não se trata de abandonar o servidor público, ao contrário, eu sou servidor público, eu não mencionei, mas eu também sou sindicalista, eu sou dirigente sindical do SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos da Educação Federal. Inclusive, nós estamos em greve nesse momento. Os técnicos administrativos já estão completando aí 2 meses de greve, nós, professores, estamos caminhando para o 1º mês de greve, reivindicando mais investimentos na educação, né? E é óbvio que eu jamais deporia contra os companheiros servidores públicos da esfera municipal. Mas nós sabemos que os servidores públicos municipais poderiam se dedicar a atividades mais complexas, aquelas que demandam empatia, daquelas que demandam, de fato, criatividade, e aquelas mais burocráticas, aquelas repetitivas, elas poderiam ser facilmente substituídas, né, a mão de obra, por serviços tecnológicos. Obrigado. Rogério Tadeu, muito obrigado. Eu quero lhe dizer que eu tenho também a alegria de colaborar com o Conselho Federal de Administração, e um dos indicadores que nós teremos no nosso observatório é o IGM, o Índice de Governança Municipal, que certamente você conhece. Eu gostaria depois de nós podermos agendar uma conversa virtual, eu e você, para conversarmos mais detalhadamente sobre isso, ok? Muito obrigado. Vamos, então, para Pedro de Alcântara Bittencourt. Olá, eu achei que tinha uns 3 na minha frente, Zé Carlos, mas vou me apresentar. No dia 12 de março, fiz 30 anos de filiação no PDT, em Pindamonhangaba, né? Na época, para quem não conhece Pindamonhangaba, principalmente nossa amiga de Fortaleza, né? É a terra que nasceu Ciro Gomes, eu sou amigo de infância dos primos do Ciro Gomes ali, né? O meu pai até o tio do Ciro Gomes, que foi prefeito de Pindamonhangaba, foi padrinho de casamento do meu pai, né? Mas na época eu falava para a família do Ciro Gomes, o seu primo tinha que estar no PDT, na época ele fundando o PSDB, né? Mas depois acabei me distanciando um pouco da política, mas eu sempre fiquei com esses meus
ideais, né? Pedetista, desculpa, estava a câmera fechada, eu falava o seguinte, né? Pode ser que eu seja o último brisolista da face da Terra, mas vou morrer brisolista, né? E pensei até em uma retomada em ser candidato, mas já decidi não ser candidato, não vou. E vejo aqui com bons olhos, por um lado, aqui em Caxias, uma coligação de esquerda, né? Eu sou professor universitário, né? Sou professor pesquisador, Bolsa Produtividade CNPq, e com uma bolsa de pesquisador gaúcho da FAPERGS. Essas condições, inclusive, eu acho que hoje, para pensar em entrar numa questão eleitoral, é meio loucura. Até cumprimento o professor José Zaides, né, que eu vi, inclusive, a sua palestra, muito boa, e que me levou, inclusive, a uma reflexão, o que é ser pedetista como planejador urbano e regional, né? Algo que eu também faço aqui, né? Trabalhei recentemente em mais de 10 planos diretor, não gostei de nenhum deles, os caminhos que eles tomaram, né? E na questão de planejamento regional, acho que há 6 planos regionais que eu tenho participado ou coordenado, mas mais ligado à questão do turismo. Eu sou arquiteto urbanista, meu doutorado é na geografia USP também, e pós-doutorado em história, né? E tenho uma formação no meio do caminho em turismo, né? E isso me leva sempre a pensar essa questão. Acabei trilhando esse caminho. Eu acho que aqui a gente tem uma praxis turística muito interessante, embora eu acho que tem uma bolha que precisa ser trabalhada, porque o turismo ele sempre fica na mão do que é mais liberal ou neoliberal no Brasil. Tanto que a gente nem lembra direito o nome do ministro de turismo do governo Lula, né? O mais próximo da esquerda que a gente teve na história recente foi a Marta, e que não tinha absolutamente nenhum discurso como ministro de turismo de esquerda. A Tiziana falou que o meu tempo já acabou aqui, então eu encerro, falaria mais tempo, mas é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, também me coloco à disposição, e vamos à luta. Muito obrigado, Pedro. O nosso próximo participante, Lucas Kogut. Oi, boa noite a todas e todos presentes. Meu nome é Lucas Kogut, eu sou aqui de Curitiba, integro o Diretório Municipal de Curitiba, assessoro o presidente estadual do partido, aqui o deputado estadual Goro, tanto na executiva estadual quanto enquanto assessor parlamentar. Eu, na verdade, tenho muito interesse por esse assunto. Eu tinha, a princípio, me inscrito até para outros GTs, né, mas eu venho da administração pública, do executivo municipal, e, bem, eu me interesso muito pela questão orçamentária, né, como que a gente territorializa políticas sociais, e eu vim originalmente do mercado, então eu trabalho muito com dados, e hoje o trabalho que eu tenho feito, inclusive dentro da estrutura partidária, bem como dentro da assessoria parlamentar, é pegar os dados públicos, porque, de fato, hoje a administração pública ela é muito competente em levantar dados sobre o seu território, mas ela é muito incompetente em utilizá-los para planejar as políticas públicas, né? Então, a gente tem dentro da administração pública o que eu chamo de cemitério de dados. É uma riqueza muito grande de informação, de dados que a gente não consegue transformar em informação. Então, o trabalho que eu tenho feito desde o executivo municipal até o momento atual dentro da estrutura partidária, mas também na legislatura, é como que a gente pega esses dados públicos para conseguir transformá-los em informações territorializadas, né? Porque a minha linha de atuação ela é com planejamento, e eu acredito muito que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, se a gente não territorializa essas informações públicas, a gente não está sabendo exatamente como criar essas políticas. Então, no momento que eu vi o escopo desse grupo de trabalho, me interessei, então entrei aqui também para fazer parte, e, bem, a gente tem feito uma série de produções, né, mapas da desigualdade, como que a gente usou cadastro único para territorializar onde que estão as pessoas mais vulneráveis dentro do território, para então, assim, conseguir criar um planejamento de política pública, né? Então, foi uma ferramenta que foi criada e que, por exemplo, subsidiou a elaboração do plano diretor do município. Então, tem como premissa o plano diretor a superação da desigualdade, visto que a gente utilizou como os dados principais a assistência social, cadastro único.
e assim como a gente tem feito em outras questões. E em outra via, né, eu gosto muito de falar sobre orçamento público, porque, de fato, é isso que move o planejamento, né, então o orçamento dentro da administração pública, ela é uma peça de planejamento, né, então o orçamento não está indissociado do planejamento, e o que a gente acaba vendo dentro desse espaço é a falta de apropriação do gestor público perante a peça orçamentária, que, de fato, define, né, então, as prioridades para os próximos 4 anos dentro do PPA, e não esse grande atendimento de demanda popular, né, então, pensar estruturalmente o Estado, aquele território, a partir de um PPA, que converse com o plano diretor, que converse com os planos setoriais, que converse com os planos dos conselhos, então ordenar esse orçamento, que ele é escasso para o tamanho da demanda, mas orientado às emergências das territorialidades. Então, acho que esse é o meu grande interesse, e a gente tem produzido alguns materiais e que, no momento oportuno, a gente pode dividir com vocês. Lucas, muito obrigado. Deixa eu fazer uma rápida consideração. O ministro Celso Antônio Bandeira de Mello, num nobre parecer jurisprudencial, disse que as 2 mais importantes leis de um país é a Constituição e o orçamento público. Aquilo que não está no orçamento não está na vida, no mundo real da administração pública. E vamos conversar, vamos marcar também uma atividade virtual com você, para entender um pouco esse indicador que você desenvolveu, porque exatamente no observatório que nós vamos lançar, e depois eu vou pedir para o Felipe, que está nos acompanhando, que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa plataforma, que está em Fortaleza, um dos objetivos do observatório é que você tenha dados, que esses dados possam ser, né, criticamente avaliados quantitativa e qualitativamente, porque essa é a importância de um dado, e que esse dado, com análise crítica, possa se transformar num diagnóstico, esse diagnóstico numa política, essa política seguindo lá o ciclo de gerenciamento, né, de entender o que é um problema público, né, uma agenda de prioridades. Há um dado aí relevante da Secretaria do Tesouro Nacional, a capacidade de investimento dos municípios brasileiros atualmente é de 1,5% do orçamento, na média. Então, cada vez mais governar é fazer escolhas. Para quem vai o orçamento, e essa questão que você fala da territorialidade, ou seja, dessa ideia de que o orçamento tem que estar, né, onde estão as pessoas, e no nosso caso, quando nós falamos da nossa doutrina, tem que estar, nós temos que ter um olhar para aqueles que menos, né, que mais sofrem, né, e que mais dependem da presença do Estado. Né? Então, muito obrigado pela participação. Eu vou depois compartilhar o meu telefone, vou pedir que vocês possam ir compartilhando também os seus telefones, e pedir a Tiziana, por gentileza, que vá anotando aí o nome e os telefones, por gentileza, Tiziana. Você que nos dá a alegria de secretariar essa reunião. Bom, o nosso próximo é João Otávio Bachega. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, tá, beleza. Não, meu nome é João Otávio Bachega, eu estou aqui no movimento ecotrabalhista do Espírito Santo, embora eu seja natural do interior de São Paulo, né, de Jaú, que é ao lado de Bauru, e também tenho morado em Pindamonhangaba por 11 anos, lá nos anos 90, e tenho estudado em Minas, né, então, mas agora eu estou estacionado aqui no Espírito Santo. E minha contribuição é bem breve, mas o que nós estamos tentando trabalhar aqui é um novo modelo de desenvolvimento, né, principalmente local, né, regional, de âmbito municipal, porque também nós estamos vendo aí, a gente não precisa nem ficar discutindo muito, né, que o nosso modelo de desenvolvimento, né, ele está completamente fora do contexto, né, social, ambiental, então nós precisamos fazer uma nova forma de desenvolver. E aproveitando essa questão da escola de gestores trabalhistas, eu acho que no final nós temos que ter um rol de projetos, de possibilidades, seja de experiências inovadoras, né, que nunca foram testadas, seja de experiências que já estão sendo testadas, para que chegar na ponta dos nossos candidatos, de forma que a sociedade ela compreenda, né. E porque a gente discute temas, ideias, né, mas na ponta precisa chegar aquilo que vai ser feito, né, porque é isso que vai diferenciar, eu acredito, os nossos candidatos em relação aos demais. E aqui, no caso, aproveitando então, um pouco do que foi falado tudo, plano diretor, Smart City, o nosso modelo que nós estamos tentando levar para o Estado, porque é um Estado pequeno
que boa parte dos municípios são pequenos também. Então, o nosso modelo de desenvolvimento ele é pensado assim, nesse fundão do Brasil, né? Serve para nós e serve para o Brasil todo, que nós batizamos de núcleos ecológicos, né? É um nome sugestivo, mas pode levar, mas que, no caso, ele integra todos os orçamentos que nós já utilizamos, né? Porque o que a gente vê, essa pulverização, saúde, vai trabalhar só a questão da saúde, a questão da infraestrutura, só a infraestrutura, a educação. Então, se a gente unificar todos esses investimentos, a gente pode até conseguir um resultado diferente do que a gente tem hoje, né? Então, acho que essa é a minha contribuição. Espero que, tanto nessas jornadas digitais quanto no Congresso, a gente possa chegar ao final, ter, assim, um rol de possibilidades que os nossos candidatos possam efetivamente e uma ideia pode contribuir, sim, de uma cidade, pode contribuir em todas as outras, né? Por isso que essa questão a nível nacional é importante. Muito obrigado, João Otávio. Você apanha algo que é central. Nós temos que ter uma visão sistêmica, nós temos que ter uma visão, né, que né, há uma intercomunicação aí de todas as áreas, né? Não vai se fazer um novo modelo de gestão com práticas, né, antigas que produzem resultados já conhecidos. Então, você está exatamente na linha do centro de formação e daquilo que nós queremos no Observatório entregar. Nosso próximo inscrito, Valmir Duarte Costa, e eu lembro a vocês que, por gentileza, ponham seus nomes com seus respectivos telefones aí, que a Tiziana Mota, que está nos assessorando gentilmente, aí, contribuindo, está anotando. Por favor, Valmir Duarte Costa. Boa noite a todos aí. Estou muito feliz de estar participando desse grupo de discussão. É muito importante isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu sou de uma cidade muito pequena, chamada São Caetano do Sul, colado aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui, uma cidade com 16 quilômetros quadrados, em um orçamento gigantesco de 2,5 bilhões de reais, e amplamente dominados aqui pela direita, aqui na cidade há mais de 40 anos. Eu sou um ativista social, trabalho para empoderar populares como membros dos conselhos municipais da minha cidade. A minha cidade tem diversos conselhos municipais, muitos além do que a Constituição de 88 prega, e o meu propósito aqui é fornecer conhecimento para que os conselheiros municipais possam ter uma postura participativa e deliberativa naqueles conselhos que são deliberativos. Essa já é uma luta que já vem mais de 15 anos, é o meu tema da minha pós-graduação em gestão de cidades, então eu estou muito feliz de estar aqui, de poder absorver as ideias que certamente irão surgir aqui e levar para a minha cidade. Muito obrigado, professor Racier, e amigos, por esta oportunidade. Muito obrigado, Valmir, tem sempre contribuído, participado. São Caetano é uma das cidades com menor área territorial, mas maior orçamento per capita, né? PIB per capita, né? Nós temos o nosso próximo participante, Felipe Barros. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite a todos e a todas. Bom, sou o Felipe Barros, sou filiado ao partido há quase 10 anos e acaba que talvez eu não tenha tanto conhecimento de base quanto outros aí que mergulham, se aprofundam e participam por alguns aí imersamente na gestão pública. Eu falo que a minha participação e colaboração acaba sendo nas horas vagas, né? Eu trabalho na indústria há mais de 20 anos, sou engenheiro industrial, engenheiro de produção, e atualmente eu gerencio o planejamento de uma fábrica de pneus. E aí, nas horas vagas, eu sou um militante do PDT e atualmente estou presidente do PDT no município de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar esse momento de fala, principalmente para poder reforçar essas iniciativas que eu vejo aí como algo, eu diria, normal,
no ambiente que eu vivo, um ambiente industrial, um ambiente empresarial, de uma multinacional que eu trabalho. Mas, por o lado político, eu diria algo disruptivo, algo realmente que é novo, porque a gente vê na política no nosso país. E aí um alerta que eu já faria para a gente, como se diz, não basta botar o ovo, e que a gente está, né? Estou vendo o PDT fazendo isso e me orgulha muito estar num partido com essa iniciativa, mas também temos que cantar, né? Tem que cacarejar e mostrar que esse ovo está nascendo. Então, destacar aí a escola de gestores, essa gestão de indicadores. Eu lembro, no momento que teve o encontro regional no Rio, o professor José Carlos destacando os 3 eixos, né, eficiência, eficácia e efetividade. E essa questão de boas práticas, realmente, assim que isso estiver estruturado, vamos dar visibilidade para isso, porque corremos o risco do novo, né, aquele partido laranja, que deveria ser amarelo, acabar pegando essas ideias como se fosse dele, né, dizer que é um partido que vem do meio empresarial e que é o novo, e que é o PDT que tem uma vasta história e que está dando ênfase, colocando energia para isso. Essa questão de boas práticas, eu essa semana mesmo estou com uma equipe visitando aqui a fábrica da América do Norte e a gente passando muito isso, boas práticas na gestão de planejamento da fábrica. A gente está falando algo que é algo muito mais complexo, que é a gestão de uma cidade. O PDT poder dizer que buscou nos municípios onde ele tem gestão, boas práticas que foram aplicadas e compartilhar isso com outros municípios, é fantástico. É fantástico. Então, eu olhando, né, do que me é normal, do meio empresarial, ver o partido fazer isso, vai em frente. Isso é o futuro para a gestão pública, para a política, e pode ser um combustível fantástico para o PDT atrair novos militantes e atrair olhares de pessoas que estão pensando diferente e ver que o PDT, apesar de ser um partido com essa história, está pensando diferente. Vou fechar aqui só um ponto com relação ao excesso de dados que o Lucas trouxe. Vamos ver como que os jovens que estão aí hackeando várias coisas, né, fazendo planilhas e linhas de comando, como que os jovens podem nos ajudar a compilar todos esses dados e trazer isso de uma forma mais visual, de uma leitura mais fácil. Que o Lucas tem razão, quando esses dados estão lá perdidos, a gente não consegue tirar nenhuma informação concreta daquilo. Mas de que forma que a gente, tendo esses dados públicos, né, os jovens estão aí na internet ávidos de desafios, do que eles podem fazer de diferente, talvez a gente seja a ponte entre esses dados que estão aí perdidos e os jovens que estão aí querendo fazer algo diferente e contribuir para a sociedade. Bom, no mais, muito obrigado aí pelo espaço e contem comigo para fortalecer o partido. Muito obrigado, Felipe. Eu quero registrar também que nós estamos já contando com a participação da Ricarda Lima, que assessora a nossa senadora Leila Barros aqui em Brasília. Seja muito bem-vinda, Ricardo. Em breve nós queremos ouvi-la, né? Vamos dar sequência, então. Caco Coelho, muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Caco Coelho, com a palavra, por gentileza. Bom, a saudação trabalhista, antes da apresentação, eu faço parte, há mais de 40 anos eu trabalho com arte, ao mesmo tempo, paralelamente, eu sou fundador do PDT, eu fiz parte da comissão provisória do PDT aqui, coordenei a primeira campanha do Alceu Colares ao governo do Estado, depois fui trabalhar com o Brizola, naquele governo absolutamente revolucionário do Rio de Janeiro, junto ao Dr. Neiva, na comissão de propaganda. Teatralmente, eu queria dizer uma coisa, Racier, da dimensão do trabalho que tu estás fazendo. Eu fui fazer um estágio por conta de um processo que eu desenvolvi no Rio de Janeiro, no Teatro Dulcina, sobre o Brecht, centenário do Brecht, em 98, e eu, no ano seguinte, fui convidado a ir à Alemanha por conta desse trabalho que eu tinha feito em torno do Brecht. E eu fui trabalhar numa peça, Heinrich der Fünfte, o Henrique V,
E eu, sentado ali com as pessoas durante os ensaios, e o cenógrafo do meu lado disse assim, não, a gente teve alguns problemas para a liberação do cenário. Eu digo, problemas com quem? Ele disse, com o departamento de meio ambiente do teatro. Para que tenha ideia da dimensão que o meio ambiente pode vir a tomar. Isso era o ano de 99, fazem 25 anos. A minha pregação aqui é uma pregação cultural. A dona Fernanda Montenegro, que diz, quando Fernando Henrique convidou ela para ser ministra, ela disse assim, se eu não posso ser ministra, que no meu governo só teria um ministério, que é o da cultura. Todos os demais emanam da cultura. Nesse sentido, eu quero trazer uma situação. A minha avó foi quem fez os livros implementados e desenvolveu o plano de governo, o plano de educação implementado nas Brizoletas, aqui no ano de 1960, quando o Brizola fez o plano das 2000 e causou a maior revolução que jamais houve no plano educacional no Brasil. A grande virtude dos livros da avó, que promoveram uma transformação no Rio Grande do Sul, era absolutamente nas últimas questões em educação. Quase 2/3 da população do Rio Grande eram de analfabetos. Isso, em questão de 20 anos, foi transformado a menos de 1/3, e fez parte desse processo de recuperação estes livros. Estes livros falavam eminentemente de cultura gaúcha, de olhar ao que está à sua volta, filhos do que emanava. Já deu os 3 minutos, eu terminei a apresentação, Ticiane. Do que emanava do princípio da Escola Nova, de Anísio Teixeira, o olhar à sua volta. Então, para terminar, já que a Ticiana me bota grátis aqui, há uma expressão que eu acho muito curiosa. No Rio Grande do Sul, e agora teve um deputado tremendo, Lucas Reindecker, que votou pela permissão de que se exterminassem as matas ciliares. As matas ciliares se chamam de ciliares por causa dos cílios. É como se nós arrancássemos os cílios da Ticiana, entende? E estariam todos eles absolutamente tomados, sem proteção alguma. Isso é que aconteceu no Rio Grande do Sul, agravando a nossa crise mundial, nossa desconsideração mundial pelo respeito à educação, ao meio ambiente, mas, sobretudo, das matas ciliares. Nós arrancamos os cílios destes rios e estamos vivendo hoje o que nós estamos vivendo. Muito obrigado, desculpa ter abusado no tempo. Muito obrigado, Caco. Ontem estivemos participando da reunião também do Grupo de Educação, o Caco teve uma brilhante participação, muito obrigado, e força para você e para todos no Rio Grande. A nossa próxima inscrita é a nossa prezada secretária, nesta noite, que nos auxilia. Mais uma vez, muito obrigado, Ticiana Mota. 3 minutos, por favor. Caco, eu não tirei seu tempo para poder falar logo, tá? Eu fui super honesta aqui na contagem. Bom, como Racier, eu quando me apresentei rapidamente, eu me apresentei mais como contadora do tempo, né? Mas aqui da reunião. Mas voltando aqui um pouquinho, como o Racier colocou, eu fui assessora aqui durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio e cheguei a ser secretária executiva da Saúde na segunda onda, na gestão do atual prefeito, também do PDT, Sarto. E, atualmente, estou na Câmara Legislativa, na Câmara Municipal de Fortaleza. O atual presidente da Câmara Municipal também é um vereador, que é o vereador Gardel Rolim, do PDT também, né, um jovem aí, fisioterapeuta, que também morou aí boa parte da vida em Porto Alegre, né? E aí, eu queria colocar um tema que eu acho super relevante, que é o que eu exerço hoje dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, que é a Escola do Parlamento. Então, a gente tem aqui dentro da Câmara Municipal uma Escola do Parlamento, né? Inclusive, 15 de maio agora é o Dia da Educação Legislativa, que foi instituído esse ano, que não existia esse dia, e dia 15 de maio vai ser a primeira vez que vai ser comemorada essa data, e
e a gente está tentando fomentar cada vez mais essa educação legislativa. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a educação legislativa ela tem dois motes principais. Um é qualificar o seu corpo interno da Câmara, das casas legislativas, mas principalmente capacitar a sociedade, tentar aproximar a sociedade do parlamento. Essa é a principal missão, a missão mais nobre, eu acho, dessas escolas. E aí, qual é a relação assim, que eu gostaria de fazer com esse momento? É que o que eu sinto muitas vezes, e aí é um momento de reflexão para a gente, realmente, é que alguns dos nossos representantes não querem muito se envolver nas capacitações porque a sociedade talvez não enxergue isso, né? Então, muitas vezes eles consideram isso como uma perca de tempo porque a sociedade não enxerga. E aí vem as escolas do legislativo querendo capacitar os representados. Porque eu acho que, além de nos capacitar, como gestores, como representantes, a gente tem que olhar para a sociedade e tentar qualificá-la para que ela consiga perceber o valor de um trabalho como esse, como está sendo desenvolvido pelo PDT. Então, às vezes, eu acho que a gente fica fazendo um trabalho tão grandioso, tão bacana desse lado, mas a gente tem que ver como isso chega de uma forma, a melhor forma possível para a sociedade. Ela tem que enxergar esse trabalho diferenciado, inovador, e que vai gerar, se Deus quiser, bons frutos aí para o Brasil. Era isso que eu queria colocar, só essa reflexão. Muito obrigado, Tiziana Mota. Nosso próximo inscrito, Wilson Cabral de Souza. Bem-vindo, Wilson. Boa noite a todos e todas. Eu peço desculpas, minha câmera não está legal. Eu estou, na verdade, no interstício de 2 eventos. Então, talvez não consiga ficar até o final. Nós tivemos aqui um seminário sobre uma concessão de um parque muito importante aqui para a cidade. Estou falando de São José dos Campos. Sou, inclusive, pré-candidato a prefeito aqui. E, bom, sou professor titular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e atuo, vou puxar o gancho aqui do que o Caco comentou, com sustentabilidade e com mudanças climáticas. Então, o Intercept, inclusive, publicou uma matéria recente, por conta dessas questões do Rio Grande do Sul, sobre um trabalho, um único trabalho oficial, estudo oficial feito à época da Secretaria, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Eu tive a oportunidade de coordenar 2 fatias desse trabalho, que é infraestrutura urbana e costeira. E esse trabalho foi engavetado. Então, essa é uma das nossas lutas, da transparência nos dados. Acho que isso tem tudo a ver com o que está se propondo no âmbito está se criando agora com o observatório, enfim, nessa iniciativa do PDT. E estou à disposição para lidar justamente com esses temas, inclusive para fins de inserção desse tema, dessa pauta da adaptação climática nos planos de governo dos nossos candidatos aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Wilson Cabral. Em breve nós estaremos aí na sua cidade, na sua região, com o nosso circuito trabalhista. Vamos retomar a partir de junho, logo após o nosso 6º Congresso Nacional. Vamos convidar, então, agora Reginaldo Bárcia, nosso futuro prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo esforço seu de poder estar participando conosco. Boa noite, professor Racê, boa noite a todos e todas. Eu peço desculpas, realmente a gente está fazendo um esforço enorme. Nós abrimos a sede do partido hoje, transformamos em albergue, estamos recebendo pessoas que estão sendo evacuadas das áreas onde nós vamos ter enchentes. Já estamos tendo enchentes na Lagoa dos Patos, nas áreas ribeirinhas. Estamos removendo pessoas para a sede do partido. Montamos lá rapidamente banheiros, montamos toda uma estrutura. Então, eu tive que parar para poder acompanhar, porque o convite do professor Racier é uma ordem. Mas eu queria abordar aqui, nesse tema especificamente,
três aspectos do que a gente vem trabalhando. Meu nome é Reginaldo Bassi, eu sou advogado, economista, sou egresso da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, trabalhei em Brasília há muitos anos como assessor do secretário da Receita Federal, fui coordenador do Fórum de Carreiras Típicas de Estado e também presidente do Sindicato Nacional da Receita Federal. Então, hoje voltei para minha terra, Pelotas, e estou presidente do PDT e pré-candidato a prefeito de Pelotas. Nós estamos trabalhando num plano de gestão aqui, de gestão pública e governança, e alguns pontos que a gente percebeu que faziam falta e que nunca fizeram parte das gestões anteriores. Primeiro, nós estamos alinhados dentro dos 17 pontos, as 17 metas da Agenda 2030, e aí a gente começou a construir toda um plano municipal de desenvolvimento econômico e social sustentável a partir dessas 17 metas e criamos aí 12 áreas de trabalho. Uma das preocupações que a gente levanta e que a gente vem construindo paulatinamente aqui, professor Racier e todos os demais, é a falta de diálogo, a falta de interação entre os atores econômicos, políticos, sociais e do conhecimento. Nós temos em Pelotas 5 universidades e, lamentavelmente, parece que as universidades... Nós temos aqui a Universidade Federal de Pelotas, que tem, por exemplo, o maior espectro de pesquisa na área de epidemiologia do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Nós temos aqui o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, temos aqui a Universidade Católica, a Universidade Anhanguera. Bem, temos várias universidades, mas todos os atores, eles atuam dentro das suas preocupações, dos seus interesses, e não há, por parte dos atores políticos, nenhuma preocupação em integrar, em articular, em colocar na mesa todos os atores econômicos, sociais, políticos e do conhecimento para a produção de políticas públicas capazes de nos tirar do atraso em que a nossa cidade foi colocada e que estamos vivendo já há pelo menos 30, 40 anos. Então, esse é um desafio que a gente quer superar através de uma gestão que seja uma gestão participativa, uma gestão que tenha efetivamente um cuidado em ouvir todos os demais atores para que a gente possa construir sempre políticas públicas que estejam no interesse da comunidade local. O segundo aspecto que nos chama a atenção é que a administração pública aqui funciona exatamente o tempo em que ela funciona. Ela abre e fecha suas portas. Se ela funciona de 8 às 12, às 2 da tarde, ela funciona às 6 horas. Nós estamos propondo um governo aberto, um modelo de governança que seja participativo, aberto, 24 horas por dia, onde a gente tenha transparência ativa, compliance e accountability, controladoria geral, participação e controle social, inovações tecnológicas, ciclos orçamentários, contabilidade pública, compras públicas, contratos e convênios, integração, integridade e prevenção e transparência ativa permanente, ou seja, um modelo que a gente trabalhe 24 horas focado na questão do cidadão, na questão do município, da cidade como um todo, para que a gente possa efetivamente ter um modelo de desenvolvimento social e econômico que seja inclusivo e que efetivamente nos leve a uma nova proposta de arranjos produtivos locais que estejam adequados às nossas capacidades. Então, isso é uma preocupação dentro do que... E, claro, aí, ter um pacto municipal de governo aberto é exatamente o nosso grande desafio. E é isso que a gente propõe nesse momento. Porque a gente acredita, efetivamente, que saber escutar todos os atores, saber escutar todos os segmentos, todos os setores e segmentos dentro de cada setor, saber escutar todo mundo que faz parte da nossa comunidade é o primeiro passo para a construção de políticas públicas que efetivamente deem resultado e que as pessoas estejam comprometidas com essas políticas públicas e na sua consecução. Então, esse é o nosso grande desafio aqui para a gente começar esse bate-bola
antes que a Ticiane corte o meu tempo aqui. Ok? Fico por aqui para começar a discussão. Muito obrigado, Reginaldo. Nós estivemos recentemente em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fomos muito bem acolhidos. Muito obrigado a você, a todos os nossos companheiros e companheiras aí de Pelotas, das demais regiões, cidades que participaram. Um fraternal abraço. Mas eu quero fazer uma provocação, eu quero pedir para Elbia Santana Barreto Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, que use a palavra. Bem-vinda, Elbia. Obrigada mais uma vez. Vocês todos sabem da minha alegria e da minha emoção de estar com esses gigantes todos de uma vez só. Haja coração aqui para mim. Eu fiquei assim um pouco amedrontada. Meu Deus, esse tema é um tema de engenheiros, é um tema de geógrafos, geólogos, mas eu não posso me esquivar. Porque quando a gente fala de sociedade, né, a gente fala precisa, é essencial ter uma visão holística, né? Sistêmica. E nós somos todos interdependentes, né? Essa vergonha, como o professor falou no início da nossa reunião, tudo isso nós temos lá o nosso dedinho de culpa, de pelo menos ter ficado quietos, né? Quando deveríamos ter gritado há 30 anos atrás. E a escola não pode ficar longe disso, né? A escola precisa lembrar essa questão do consumismo exacerbado. Isso aí é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar no dia a dia. E quando eu vi alguns tópicos assim, política de desenvolvimento sustentável, aí eu vi, escola. Acessibilidade, escola. Habitação de interesse sustentável, escola, porque é ali que nós desenvolvemos mentes criativas. Não com o sistema do jeito que está aí, né? Mas eu estive no ano passado num congresso que, graças a Deus, ao menos esse presente eu ganhei, foi um congresso de tecnologia e desenvolvimento, educação 5.0, e lá foi falado que, por exemplo, em Singapura, é trabalhada a criatividade com a criança, mas não com altas tecnologias, com materiais simples. E a sustentabilidade passa, inclusive, na educação infantil. Quando a gente acaba com essa cultura de EVA, de tinta guache, tão contaminante e tão alérgica também às crianças, e começamos a pensar em materiais simples da natureza, porque é assim que esses vencedores do PISA trabalham. Então, nós temos que copiar o que é bom, né? Observar tudo, a Bíblia fala que a gente observa tudo e retém o que é bom, e isso é muito bom. Planejamento social estratégico. Quando se fala social, fala de sociedade, fala de escola, porque ali é que nós estamos formando, né, os novos pensadores, né, que vão nos substituir, se é que nós podemos ser substituídos, né? Vão tomar a frente, né, dar continuidade. E a participação popular é completa quando a gente começa o trabalho na base, na escola. E por isso eu tomei coragem por todos esses motivos e vim e levantei a mãozinha. Fiquei assim meio com medo, meu Deus, eu não sou engenheira, o que eu vou falar lá, né? Eu não tenho esse conhecimento. Mas lá na escola a gente já pode começar. Desculpe eu ter começado pelo final. Eu me chamo Elbia Barreto, né? Tem um nome enorme, né? Elbia Santana Barreto Gonçalves. Eu sou professora da rede estadual, leciono para o curso normal, no Instituto de Educação Sara Kubitschek, na Zona Oeste do Rio, e trabalho com o ensino fundamental 1 no município do Caxias. Fui convidada por uma colega que eu conheci há 20 anos, mais de 20, né? 23 anos atrás, num bairro bem pobre chamado Pantanal. Pelo nome, vocês já imaginam o que acontece em Pantanal, né? Quando alaga, inclusive tem jacarés e é uma mistura de violência, é um lugar muito difícil, de miséria mesmo. E lá que eu conheci Luciana e trabalhei no ensino de jovens e adultos, também por mais de 18 anos nessa mesma escola. E aí eu aceitei o convite, mas não vou chorar de novo, porque é bola para frente, né? Simbora. E é isso, gente. Eu estou aqui para aprender, estou anotando tudo que vocês falam, engenheiros, físicos, ontem tínhamos sociólogos, todos.
porque nós dependemos uns dos outros, sim, né? E essa questão de não ser melhor do que ninguém, eu tenho visto aqui, pela simplicidade de vocês. Tanta experiência, internacional, inclusive, mas com uma facilidade de mostrar de forma simples. Isso aí é conhecimento. E eu fico muito orgulhosa. Eu sou estudante de Direito, sou pedagoga e faço mestrado em Ciências da Educação na Universidade de Desenvolvimento Sustentável. O nome, né? É lindo. Lá em Assunção, é a distância. Obrigada, gente. Elber, muito obrigado. Olha, ontem nós todos nos sentimos comovidos com a sua fala. Dr. Manuel Dias, inclusive, disse a você que nós vamos fazer um grande esforço para que você possa vir participar conosco aqui do nosso 6º Congresso. Sinta-se em casa, nós somos todos aprendizes. Nervosa, apertei até a mãozinha de fora de hora. Nós somos todos, na vida, somos todos aprendizes sempre, né? E aquilo que aprendemos nós temos que compartilhar, e essa é talvez a maior simplicidade, a maior sabedoria. Vamos dar... Caco, só para dar uma fala ali para a Elber, ver o que está acontecendo conosco aqui. Apareceu jacaré hoje aqui nesse processo que está nos acontecendo, chegou jacaré no norte do estado, para ver o tamanho do transtorno que está sendo causado no nosso estado aqui. Só uma observação que é triste, esse alagamento que tem lá neste lugar, as pessoas de índole má utilizam esses jacarés para aumentar ainda a violência e a desgraça naquele lugar. Então, é uma coisa para a gente guardar e pensar como é que está o nosso Brasil. Muito bem, muito obrigado, Elber, muito obrigado, Caco. Eu quero registrar a presença da Jane Lopes. A Jane é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu mantive contato no Rio Grande do Sul, quando nós iniciamos a criação dos grupos de apoio, dos GTs, do Centro de Informação de Gestores Trabalhistas. Muito obrigado, Jane Lopes. Você nos ouve, Jane? Você está nos ouvindo? Sim, professor Racier, estou ouvindo vocês, não vou abrir a câmera, porque eu estou recém me organizando aqui, terminando o meu expediente, né? Mas estou ouvindo tudo e parabéns, é maravilhoso esse encontro de pessoas de diversos lugares, com tantos aprendizados diferentes, né? Esse compartilhamento, ele nos enriquece muito. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Jane. Jane é uma grande colaboradora nossa. Ela nos ajuda a disseminar o trabalho, mobilizar pessoas para participar das nossas atividades, e tem colaborado muito, contribuído com o nosso Centro de Informação. Muito obrigado, Jane. Eu quero também pedir, assim como eu pedi a Jane, eu quero pedir que... vamos verificar aqui. Eu quero pedir à professora Marli, que está nos assistindo e participando. Marli é uma das mais importantes dirigentes aí da AMT, Ação da Mulher Trabalhista. Marli, você nos ouve? Sim, boa noite. Boa noite, Marli. Por favor. Estar com vocês. E a colega que me antecedeu falou de algo, estamos aqui com pessoas tão valorosas, com tanto conhecimento nessa área, e eu tinha até escolhido um outro eixo para a conferência, e aí as pessoas começaram a concorrer ao eixo, eu falei, bom, então vou para um eixo em que eu gosto e que também é necessário aqui na ponta, né? É muito triste hoje a gente, enquanto dirigente partidário, e a gente, quando chega às eleições, a gente vê uma falta de interesse dos nossos candidatos em aprender, em estudar. Eu estou aqui nessa missão de que as pessoas cobrando plano de governo e tal, falei, gente, tem que estudar, tem que fazer análise de conjuntura do seu município, tem que buscar índice e tal, e as pessoas não têm nem sequer ideia de como será isso, né? Então, assim, diante de tantas pessoas com toda essa bagagem que tem aí, eu vou ser um aprendiz aqui nesse grupo para poder contribuir aqui com as pessoas aqui no meu estado, com aquelas que já estão em gestão, como eu tenho feito, e com aquelas também que estão agora
como pré-candidatas do partido, né? Então, parabenizar o professor Racier, porque eu acho que essa questão do Centro de Formação de Gestores é fantástico, é tudo que nós precisamos dentro do partido, porque nós precisamos colocar à disposição da população pessoas preparadas e depois também pessoas na gestão preparadas. Então, assim, estou de olho muito de vocês, né? Quero depois pegar aí os contatos para buscar aí elementos com todas essas pessoas com essa bagagem, com essa experiência. Eu sou advogada, servidora pública aposentada, mas mais da parte de auditoria, era do Tribunal de Contas, né? Hoje, assim como acho que foi o Lucas que falou, eu sou apaixonada pelos instrumentos de planejamento de gestão, que hoje esses instrumentos, às vezes, eles são fictícios, né? Então, a gente não consegue fazer com que eles realmente atendam às necessidades da população. Então, gente, hoje eu estava com medo, falei, poxa, mudei de eixo, estava com medo, mas eu estou saindo daqui muito feliz e sei que vou aprender muito e vou contribuir aqui no meu estado com o meu aprendizado. E no Brasil, né, porque a MT sempre depende da gente, no Brasil inteiro, as mulheres, né, então é uma contribuição para o Brasil. Muito obrigado, Marli, fraternalmente um abraço pela sua ajuda, colaboração, contribuição com o nosso centro de formação, com a sua grande atividade aí de apoio às atividades da Fundação. Eu quero também pedir agora, nós estamos com o Fabrício Augusto, o Fabrício é lá de Uberaba, Minas Gerais, se eu não estiver errado. Estou correto, Fabrício? Boa noite. Boa noite, camaradas, uma satisfação imensa. Tá, correto, viu, José? Eu não te aconselho a confundir o Uberaba com Uberlândia, não, porque dá confusão. Sim. Boa noite, gente. Meu nome é Fabrício, né? Sou de Uberaba, sou servidor público municipal, assistente social, mestrado, né, em serviço social pela Unesp. E estou aí na luta, né, de tentar construir uma candidatura trabalhista, né, à prefeitura de Uberaba. Eu queria fazer dois comentários bastante pontuais sobre duas áreas que eu acho que são muito sensíveis para a nossa situação atual, e um comentário um pouco mais amplo sobre a questão da participação, né, da gestão participativa. As duas questões específicas que eu quero citar, a primeira é da habitação, né? Há uma tendência no país inteiro de esvaziamento das políticas municipais de habitação. Os municípios têm se resolvido, de forma geral, a fazerem a gestão do programa nacional. As cidades têm aberto mão de ter as suas próprias políticas municipais de habitação. E aí eu acho, inclusive, que no PDT, a gente tem que fazer uma análise crítica do modelo do Minha Casa Minha Vida, né? Nós, evidentemente, somos a favor de habitação popular, né? Mas a gente tem que ter uma análise crítica do modo como Minha Casa Minha Vida se dá e se deu, né? E as consequências que ele produziu, inclusive até as contribuições que ele deu, até para ampliar as desigualdades sociais e não o inverso. Acho que a gente precisa ter uma política de habitação que não segregue, né? Que não tenha um caráter de higienização, inclusive, social, né? As pessoas têm o direito de morar na cidade, né?
Isso é algo que eu acho que a gente precisa debater e discutir e defender o retorno das políticas municipais de habitação. A segunda questão que eu quero abordar é da mobilidade urbana, mas bastante especificamente do transporte coletivo, né? A gente está chegando numa situação, no país inteiro, numa situação insustentável, né? A situação do transporte coletivo no país inteiro, na grande maioria dos municípios, é uma situação já insustentável, né? Porque há uma lógica de naturalizar o aumento das tarifas de forma inacabável. O que tem acontecido é que os municípios têm assumido um aporte financeiro cada vez maior para evitar o aumento da tarifa, portanto, há um impacto orçamentário. E eu acho, o professor José Carlos, que a gente precisa pautar nacionalmente o programa Tarifa Zero. Acho que é uma discussão que eu tenho um certo acúmulo, né? Sou militante da causa, estudioso do assunto, me proponho, inclusive, a trazer essa discussão, se for necessário, se for o caso, estou à disposição. Acho que o Tarifa Zero ele é inadiável. É uma política, inclusive, de combate à desigualdade sociais. Tá? Só para concluir, eu queria só fazer uma pequena provocação sobre a questão da gestão participativa. Eu tenho tido um certo posicionamento crítico a isso, porque é como se o cidadão fosse um anexo, fosse um apêndice da gestão que é chamado em um momento determinado, que tem hora, local para acontecer, ele vem, fala alguma coisa e vai embora, e aquilo, a consequência daquilo, assim, eu acho que a gente precisa pensar numa gestão participativa, mas não de forma dissociada da gestão mesmo, né? Eu acredito, e a gestão mesmo tem que ser a gestão popular, não apenas como um anexo, como um evento extraordinário em um momento dado, determinado. Eu acho que isso é um desafio para a gente amadurecer, mas acho que a gente precisa amadurecer nisso, até porque há uma crise de representatividade e já se arrasta no país, já tem mais de uma década, né? E esses instrumentos de gestão participativa têm se mostrado insuficientes, acredito eu, exatamente por esse caráter anexo, né? Essa coisa do cidadão vir, falar alguma coisa e vai embora, e a gestão também. Então, assim, isso é gestão participativa? É a pergunta que eu deixo, né? Existe gestão que não seja participativa? Então, assim, enfim, eu acho que é algo que a gente precisa aprofundar e pensar mais e melhor sobre isso, tá? Um abraço para vocês, boa noite, vou ficar por aqui ouvindo vocês, já fiz várias anotações aqui, várias contribuições, e a gente segue juntos até a vitória. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Fabrício. Em breve nós estaremos aí com o nosso circuito trabalhista em Uberaba, viu? E depois, para não criar nenhum conflito regional, estaremos também em Uberlândia, né? Grande Uberlândia. Eu quero pedir para falar Ana Viana. Ana, por gentileza, se apresente, fale por 3 minutos, por favor. Ana está nos ouvindo? Ana Viana. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ana, seja muito bem-vinda. Sou a Ana, daqui do Amapá. Ah, você sabe que nós estaremos no Amapá agora em junho, viu? Sim, sim. Estaremos aí. Na realidade, eu tinha escolhido o tema e eu já me deparei, chegou no meu e-mail, não sei se faz parte, né? Porque o meu era educação, né? Que tinha educação, e
esse GT, não sei se tem a relação o que a gente tinha escolhido no momento, né? Eu vi a Marli falando que ela tinha mudado dela. Eu não sei se teve também essa complicação no meu. Mas, enfim, são temas muito relevantes. Sou a professora Ana Guerra, sou da Ação da Mulher Trabalhista também. Sim. E faço parte também do diretório do Estado e do município de Macapá, da capital. Sim. Vou ficar um pouco escutando essa temática, e vocês são as pessoas mais, assim, pautada, né, mais experiente em relação aí o nosso chefe mor, Manuel Dias, aí um abraço para ele, que é o nosso líder maior em relação ao trabalho de formação política dentro dessa vertente, e que é muito importante quando eu, enquanto trabalho na gestão, né, na área da educação, e vejo o quanto a gente precisa essa temática de políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Trabalhar essa temática, nem que seja por temas transversais pela educação, o quanto é importante a gente tentar enxergar, né, essa política forte na base educacional, que a gente precisa muito, né, ter essa participação. E quando a gente fala da democracia direta e participação popular, é escutar mesmo da base. Nós, do Norte, trabalhamos muito a questão do fortalecimento da educação do campo. E a gente viu que na pandemia foi o que foi mais afetado, foi a educação para as pessoas mais distantes, ribeirinhas, né? No lugares mais que não tinha internet, que não tinha essa questão de tentar levar o conhecimento. Ficou parado, né? O tempo da pandemia foi o que mais afetou. Mas, assim, pelo outro lado, a gente observou que se esse povo, quando parou de estudar, ele buscou a plantar, né? E sem ele plantando lá, seria muito mais difícil, porque a gente viu que o alimento não faltou, né, na mesa, nesse período. Então, eu vejo que é preciso fortalecer a educação do campo, porque nós precisamos de um alimento de qualidade, profissionais lá nesse local que possa trabalhar isso, né? A qualidade do nosso alimento, e saber que é de lá que a gente tem o alimento com mais fresquinho, para se cuidar melhor, porque a educação, ela precisa estar trabalhando essa questão da qualidade do alimento, também de cuidar do ambiente. Eu acho que é um pouco disso. Ana, muito obrigado. Ana, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Você pode continuar no grupo da educação, fica absolutamente à vontade, e também, se desejar estar conosco, será uma honra. Doutor Manuel, com a palavra. Eu queria falar com a Ana e com a Marli, que estão preocupadas em ter saído das suas opções pelos grupos. O congressista pode participar de 2 comissões. Ah, sim. Então melhor ainda, né? Ótimo. E será uma alegria se vocês, Marli e Ana, com a experiência, conhecimento que têm, estiverem conosco nesse grupo, ok? Não havendo mais ninguém para falar, eu quero fazer 2 provocações ao nosso grupo, que estão muito centradas naquilo que nós temos que entregar enquanto no GT de Cidades de Governança, no nosso 6º Congresso. Há mais alguém que deseja fazer a sua apresentação, a sua saudação neste momento, ou eu posso dar prosseguimento? Posso dar prosseguimento? Ok. Então, vejam, esse grupo GT Cidades de Governança tem um propósito, né? Nós queremos contribuir para, de fato, entregar melhor gestão pública à sociedade, né? Valor público,
né, contribuir para que os nossos governos se diferenciem, para que nós tenhamos práticas inovadoras de gestão. Então, eu falei sobre o observatório, eu queria pedir ao Felipe, que está em Fortaleza, que integrou a equipe aí do nosso grande líder, né, o nosso prefeito Roberto Cláudio, que é o nosso presidente do Diretório Metropolitano, né, de Fortaleza, que faça a sua apresentação. O Felipe está coordenando uma equipe que está desenvolvendo a plataforma do Observatório da Gestão Trabalhista. Então, por favor, Felipe, se apresente e fale um pouquinho sobre esse trabalho árduo aí que você está tendo. Opa, gente, tudo bem? Boa noite. Me escutam bem? Sim. Bom, estava aqui ouvindo atentamente aqui a todos e todas, e é interessante porque, ao passo que vocês conversavam, me vinha à mente aqui o ano de 2013, que foi o primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio, e ele tinha justamente um desafio, foi mais ou menos quando eu conheci a Tiziana Mota, que está aqui conosco. A gente criou o Instituto de Planejamento Urbano de Fortaleza, o Planfor, e uma das missões era justamente criar um observatório, né? Era criar um observatório de Fortaleza. E escutando vocês, realmente me veio muito a discussão à época, porque não adianta... Quando você pensa... O nosso grupo é um grupo de governança, né? E governança, o conceito de governança, ele não se confunde com de governabilidade, né? Governança é, sobretudo, pensar uma gestão que ela não é meramente interna, ela é interna e externa, né? É o reconhecimento que atores e forças que estão fora do Estado contribuem com as relações dentro do Estado. Então, dito isso, né, nós sempre pensamos na criação de um observatório que fosse um observatório vivo, né? Um observatório que não só fornecesse indicadores para a sociedade, como a própria sociedade retroalimentasse esse observatório. Eu acho que essa é uma premissa que eu tenho conversado muito com o professor Racier, e me parece que casa muito com alguns colegas que colocaram aqui, sobretudo o conceito de Smart Cities. Muito embora as lutas sociais, as lutas populares, elas sim continuam válidas, né? Por mais que os modelos de organização da força de trabalho, eles tenham sido modificados, sobretudo com a uberização da força de trabalho, né? O esfacelamento do conceito de trabalho como nós até então conhecíamos, mas isso não impede de forma alguma que a gente ratifique esse posicionamento de organização coletiva, de busca, de escutas que não fiquem meramente na escuta partidária. Eu acho isso, francamente, fantástico, né? E um colega aqui comentou das Smart Cities, né? As cidades inteligentes, e é nesse contexto também que a gente está pensando o observatório, porque, veja, evidentemente que nós temos hoje um avanço tecnológico que faz com que o cidadão ele tem uma necessidade de se expressar de forma objetiva e imediata. Então, uma parte dos observatórios e também desse observatório que a gente está pensando tem a ver com essa interação em tempo real através de modelos de colaboração da sociedade. Pegando até um exemplo pueril, mas que eu acho que ajuda a ilustrar o que eu estou querendo dizer. Todo mundo que pede uma pizza no iFood ou que pede um Uber, dá lá uma avaliação. Da mesma forma, a gente aqui em Fortaleza, a gente tem um aplicativo onde o usuário ele faz a avaliação do serviço, né? Então, evidentemente que eu estou colocando aqui um tipo de participação, tá? Um tipo de participação com foco na política pública, no foco no resultado. Isso é uma das possibilidades de participação. Então, aqui nós temos também essa... então, seja na participação, na formulação da política pública. Inclusive, teve um colega, agora
Eu não sei se era de Uberlândia ou Uberaba, agora eu fiquei na dúvida. Mas Uberlândia, ele falou... Uberaba. Pelo amor de Uberaba, pronto. E ele falou uma coisa que é muito verdadeira. A política pública, ela não é a participação popular, ela não é um ponto isolado da política. Ela é fluida em todo o processo. A política pública, ela começa com um diagnóstico participativo. Você não cria uma política pública, você não pensa um hospital, uma escola, sem antes entender de fato as condições objetivas daquela política pública. Então, toda política pública ela começa com diagnóstico participativo, ela perpassa pela formulação também participativa do projeto, e, por fim, a melhor parte, a parte mais deliciosa, que é quando o Dr. Roberto Cláudio ele toca muito nesse ponto. Assim, olha, a partir do momento que você vence o obstáculo, é que vem o real obstáculo, que é permanecer no monitoramento, porque você fazer uma assembleia popular para escolher uma escola é bacana, mas depois, como é que a comunidade escolar está observando o impacto efetivo daquela escola, o impacto efetivo como é que o Conselho Municipal de Saúde está, de fato, tendo um retorno sobre aquele posto de saúde, enfim. Bom, me perdoe aqui, gente, mas porque o tema era tão bacana e é um pouco do que eu vivenciei não só na minha militância, mas como na minha vida profissional, e realmente é muito bacana, eu fico muito feliz de ter participado disso. Dos 3 minutos, vão dizer que eu estou enrolando. Pronto, só para encerrar, então, estou com o professor Racier montando, então, na verdade, são duas estruturas que se complementam, tá? Nós estamos reformulando, na verdade, a página do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, e essa página, a página do Centro de Formação de Gestores, evidentemente, ela é por si só inovadora, né? Porque ela demarca, ela diz, olha, essa é a nossa maneira de pensar a política, essa é a nossa maneira de governar. Então, é o que nos diferencia dos demais. Nós sabemos que temos aí um avanço do conservadorismo, um avanço de forças neoliberais que negam a política, que negam absolutamente a ciência, né? Então, a proposta do Centro de Formação é justamente fazer aí esse enfrentamento, mas um enfrentamento qualitativo, sem amores, sem paixões, sem ódios, enfim, na verdade é com ciência, né? Que é uma coisa que o Dr. Roberto Cláudio me conquistou nesse discurso dele, né? A gente utiliza a ciência, a gente utiliza dados para comprovar o que a gente está falando. Então, da mesma forma, é o que a gente está pensando no Centro de Formação, e esse Centro de Formação ele já nasce com um filho, que é o observatório, né? E aí esse observatório, gente, é muito importante, às vezes eu acabo viajando sou muito visionário, professor Felipe, se a gente chegar nesse ponto, mas ele o criador é o centro, a criatura é o observatório, mas é uma criatura que eventualmente pode se tornar maior do que o seu criador, porque, veja, embora o nosso centro seja pensado para a formação de gestores trabalhistas, o observatório não. A nossa proposta é que ele seja um observatório vivo, um observatório da governança, um observatório que ele dialogue com pesquisadores, com movimentos populares, enfim, com forças produtivas, seja elas empresariais ou não, mas, enfim, que ele, de fato, tenha ele seja essa referência de diálogo, ele seja uma proposta de diálogo e de interação com a sociedade, para além dos mecanismos que nós já conhecemos formalmente. É isso, gente, me perdoe pelo tempo, e realmente fico muito feliz aqui de estar com vocês. Felipe, você falou por você e pelo Roberto Cláudio, então você usou 6 minutos por essa razão, viu? Rapaz, perdão. Mas foi uma honra, então. Muito obrigado, viu, Felipe? Muito obrigado. Nós vamos aí, provavelmente, dentro de talvez uns 10 dias, a apresentar à Fundação uma primeira versão dessa plataforma. Eu estou concluindo os requisitos, né, que são necessários, conceituais, metodológicos que são necessários, e o Felipe, com a sua equipe, com a ajuda da Tiziano, Roberto Cláudio, né, estão integrando aí essa força-tarefa para nós entregarmos o melhor no nosso 6º Congresso. Bom, eu quero fazer uma provocação, então, a vocês, que eu acho muito importante. Nós falamos em participação, nós falamos em governança, nós falamos em estratégia, então eu quero propor a vocês a seguinte reflexão. Nós teremos a nossa próxima reunião daqui a uma semana. O que esse grupo vai
entregar no nosso 6º Congresso. Nós já temos uma programação definida, nós temos o lançamento da plataforma oficial do Centro de Formação e do Observatório, o Observatório já com seus requisitos, como eu disse, mas eu acho que uma coisa muito importante que vocês pontuaram aí ao longo de todas as suas falas é o seguinte: o que, de fato, nós esperamos que um gestor público trabalhista promova como política pública na sua cidade? O que, de fato, vai nos diferenciar? O que, de fato, vai produzir impacto, vai gerar valor público, vai mostrar que aquilo ali é a cara, a identidade do trabalhismo? Então, eu quero fazer uma provocação a vocês, que é a seguinte: nós poderíamos propor nesse GT 12 eixos estratégicos para a elaboração dos programas de governo. Vejam bem, nós vamos ter candidatos e candidatas, né, que vão atuar no Executivo e Legislativo. Nós vamos ter as convenções, que irão homologar esses candidatos. Nós temos o Congresso agora em maio. Então, nós podemos, nesse GT de governança, gestão, governança, né, que nós falamos tanto aqui de todos esses conceitos que são muito caros e importantes para nós, propor o quê? 12 eixos estratégicos para a elaboração dos programas de governo municipais, como referência, não que seja obrigatório, mas, por exemplo, se o Diretório Municipal de Rondônia, se o Diretório Municipal do Amapá, se o Diretório, né, dos municípios dos estados, do Rio de Janeiro, de Minas, enfim, receberem 12 diretrizes estratégicas, eixos estruturantes dos programas de governo municipais, com a cara, com a identidade, com o compromisso histórico do trabalhismo, né, e continuar sendo uma força que promove transformações na sociedade brasileira. Se vocês estiverem de acordo, eu queria pedir, porque esse é o critério que nós estamos usando de participação, de valorização. Aqui nós temos uma inteligência, né, que está a serviço de uma causa, todos nós servimos a uma causa, né, que é o trabalhismo. Eu queria pedir, se vocês estiverem de acordo, que nós criássemos um pequeno grupo para, nessa semana, começar a trabalhar, e na semana que vem, essa pequena comissão que nós vamos criar aqui, pudesse já apresentar uma sugestão de texto, que nós fôssemos amadurecendo isso, para submeter depois aos participantes que estarão conosco nesse congresso, quais seriam esses 12 eixos estratégicos, né, para a elaboração dos programas municipais do governo, para que nós possamos começar a fazer isso que nós queremos. Nós queremos que o PDT do Piauí tenha a mesma cara do Rio Grande, do Rio de Janeiro, de Minas, uma só identidade, um só partido, um só trabalhismo, e esse trabalhismo de vanguarda. O Dr. Manuel tem nos orientado e inspirado no seguinte sentido: nós temos que sair desse congresso com propostas inovadoras. Nós não podemos fazer mais do mesmo, nós temos que entregar melhor governo às pessoas. Então, se vocês estiverem de acordo, nós temos ainda 15 minutos para concluir a nossa reunião, mas nós temos aqui pessoas com múltiplas habilidades e competências, com várias experiências em diferentes áreas, todas elas relacionadas com o poder público. Se vocês estiverem de acordo, a palavra está à disposição, nós criamos uma comissão, essa comissão começa a propor esses 12 estratégias, e aí a nossa segunda reunião será especificamente para discutir isso. Quais serão as propostas que nós vamos submeter ao plenário do nosso grupo e que depois nós vamos levar à aprovação ao plenário do 6º Congresso, e eu acho que isso seria uma contribuição efetiva que esse grupo estaria dando aos diversos candidatos e candidatas que nós vamos ter no Brasil. 12 eixos estratégicos de governos transformadores, de governos inovadores para a sociedade brasileira. O que vocês acham? Posso comentar, professor? Fique à vontade. Fique à vontade. Não, eu acho a sua provocação importante. Eu anotei praticamente aqui o que os colegas falaram, fruto um pouco da habilidade desenvolvida ao longo desses planos participativos. A gente vai anotando, vai aprendendo e vai registrando e construindo juntos. E eu acho importante, sim. E me parece que nós podemos ampliar até, mas vamos ter que juntar alguns temas, mas eu acho que as falas de cada um já nos propiciam uma grande possibilidade de encontrarmos esses 12 eixos que nos representa, afinal, né? 12 somos todos PDT, né? Então vamos estar todos dentro desse número, tendo que lutar por ele e pedir votos, e isso nos representa totalmente. Eu fiquei muito, fechando a minha fala, eu fiquei muito sensibilizado com muitas falas, me senti representado em várias, sou educador também, então fiquei muito sensibilizado com as falas de todas principalmente, aí que falaram da educação, a fala do nosso colega
de Uberaba, né, que falou da questão da habitação e da questão da mobilidade. Eu gostaria muito de endossar e dizer que é um tema que nós temos que cuidar com o maior carinho, e nós temos instrumentos. Eu quero reforçar que nós temos instrumentos para essa gestão econômica de cidades, que permite a gente fazer essas ações, esses planos, diretrizes, projetos, ações, com baixo recurso público, se a gente souber aplicá-los. E nós temos que aprender a usar esses instrumentais que estão escritos desde o Estatuto da Cidade e que, infelizmente, os nossos gestores não têm sido... Não estou falando do PDT, não, estou falando de todos os partidos. Sim. Não têm sabido utilizar. E a habitação talvez seja o elemento mais visível dessa questão, né? Aquilo que o Estatuto constrói como a tal das ZEIs, Zonas Especiais de Interesses Sociais, e todos os instrumentos para a conquista mais barata da terra, mais barata da habitação, ele esbarra com aquilo que o colega falou, que nas cidades não se aplica, nas cidades não se interage, não se organiza. Então nós temos um desafio muito importante, não só na habitação, em todos os outros, mas eu só estou pegando ele como um elemento que, na verdade, é o mais excludente de todos. Não adianta a gente ter um programa que faz muitas habitações, mas que está colocando, como aqui em Bauru e em muitas cidades, os pobres ainda nas regiões mais periféricas das cidades, mais distantes, os centros sendo abandonados e sem políticas inclusivas e de revitalizações e de melhorias dos centros urbanos, e por falta de aplicação de regramentos, tá? Mas eu fico por aqui e queria endossar e me coloco à disposição de participar desse grupo. Tá bom. Muito obrigado, Saídes. Nós temos 10 minutos, então nós vamos ter que ser muito rápidos, ok? Meninas, quem das meninas se oferece para fazer parte dessa primeira comissão que vai elaborar esse texto inicial que nós vamos discutir na próxima semana? Professora Marli Rosa de Mendonça. Precisamos da sua experiência na área do planejamento, auditora do Tribunal de Contas. Essa expertise é muito importante. Não há governo sem controle social. Posso contribuir, professor? É muito importante. Você estará representando a MT. Ticiana Mota é uma pessoa que tem trabalhado muito conosco, então, né, já de antemão eu a convido, porque ela tem muita experiência, ela está lá na escola do Legislativo, então tem essa sensibilidade na relação com o parlamento, né? Então, nós teríamos São Paulo, Rondônia, o Ceará, Elbia. Precisamos de uma moça aí do Rio de Janeiro. Elbia, você me ouviu? Elbia? O microfone dela está fechado. Elbia. Desculpa, professor. Eu pensei na parte prática que nós poderíamos enviar as propostas por arquivo, e aí os mais experientes iriam lendo, e pensei na parte da educação, nós pensarmos em escolas, modelos de escolas sustentáveis, que temos já em alguns lugares muito interessante. Mas para que não se crie nenhum conflito, Elbia, é o seguinte, como nós temos um grupo que trata da educação, também faz parte dele, também faz parte desse movimento aí da trabalhista pela educação, então nós vamos ter que centrar os nossos eixos, né, mais na gestão, mas é claro que gestão da educação e o projeto de educação que vai ser apresentado é muito importante. Nós temos poucos minutos. Estrutura predial de escola sustentável. Isso, os 12 eixos. Professor Caco, precisamos de alguém do Rio Grande. Eu acho que nós tivemos duas brilhantes participações aqui na reunião aqui do Rio Grande do Sul, tanto do Pedro, lá de Caxias, quanto do companheiro de Pelotas. A minha participação aqui é mais no sentido de chamar a atenção que meio ambiente também é um aspecto cultural. Então, assim como a Elbia sinaliza ali dentro do ambiente da educação, como eu entendo que o nosso eixo central são trilhos, como dizia o nosso querido comandante Brezola, e esses trilhos me parece que são educação e cultura, o meio ambiente é um ambiente da cultura. Eu gostaria de apresentar as candidaturas aqui do Sul, tanto do Pedro quanto do nosso companheiro de Pelotas, que acho que foram participações brilhantes.
Excelente. Ticiana, por favor, nós temos 5 minutos. Você pode tomar nota dos nomes, não? Só uma questão, professor Zé Carlos, eu estou dentro. Ok, ótimo, Pedro, excelente. Então, nós temos o professor José Chaides, professor Pedro de Alcântara, nós temos a professora Élbia, nós temos a Ticiana, nós temos, quem mais, por favor? Marli. Quem mais? Reginaldo. O Lucas Kogut está à disposição, muito importante, Lucas, tá? Então, nós poderíamos ficar com esses primeiros nomes. Né? O Reginaldo também se manifestou, professor. O Reginaldo também. Okay. Então, o que eu quero propor a vocês é o seguinte, quem pode coordenar essa reunião com vocês? Eu não preciso estar participando, porque eu tenho várias outras atividades aqui nos outros estados. Quem é que pode coordenar esse trabalho? De elaboração desse texto, que vocês vão se reunir, conversar, trocar entre vocês, e aí na semana que vem, na segunda-feira, esse texto será apresentado. A Ticiana. A Ticiana coordena? Ok. Ticiana e José Chaides, pode ser? Posso ajudar, professor, se for conveniente. Claro. Ok. Ticiana, Mota, você se dispõe? Sim, sim. Então, a tarefa é a seguinte, vocês formarem um pequeno grupo, vocês me incluem, Ticiana fica como administradora e me inclui com esses nomes, ela está já com os telefones, essa foi a razão e o motivo de ter pedido inicialmente os telefones, e aí cria um pequeno grupo, vocês se reúnem, independente da minha presença, elaboram esse texto, e na nossa próxima reunião, na segunda-feira, nós vamos tratar especificamente disso. Qual é a pauta? 12 eixos estratégicos para uma gestão trabalhista inovadora, transformadora, de geração de valor público à sociedade. É isso. Né? E aí nós vamos discutir isso no Congresso e vamos apresentar ao Congresso e aprovar isso, e isso vai se tornar uma diretriz nacional para todos os nossos diretórios municipais no Brasil. Ok. Perfeito? Então, temos 5 minutos. Quem deseja falar ainda? Doutor Manel está conosco. Doutor Manel Dias. Professor, olha, eu aguentei aqui essas 2 horas e não senti. Pela qualidade das pessoas que participaram, o nível das pessoas. Então, vocês têm que tomar conta desse partido. Não pode ficar mais um partido aí ultrapassado, que não honra a sua história. Vocês são vanguarda, o nível de participação de vocês não pode ficar com vocês. Você não pode ser egoísta, você tem que ser solidários. E a solidariedade política se pratica dentro de partidos autênticos. Não é mais um partido como esses 30 que tem aí. Nós temos história, temos memória e temos que transformar este partido numa real alternativa de poder. E, para isso, esse curso que nós estamos agora oferecendo. E vamos torná-lo permanente, para acompanhar o dia a dia do nosso gestor, a fim de que a gente possa ajudá-lo em todos os sentidos. Lá na prefeitura falta dinheiro, em Brasília sobra dinheiro. Ainda hoje, nós ajudamos lá a intermediar 1,5 bilhão para o Pará, para a prefeitura, para o Estado, para prepararem a conferência do meio ambiente. Então, dinheiro em Brasília tem muito. Os nossos prefeitos, coitados, eles não têm noção como proceder. Nós estamos lá elaborando cartilhas, o caminho da roça de como o prefeito tem que buscar, onde buscar e como buscar esses recursos. Nós queremos que a Fundação cumpra com a sua tarefa. E ela vai, se vocês colaborarem, pelo nível das reuniões que temos feito, nós seremos o melhor partido mais bem preparado do Brasil. Obrigado, parabéns a vocês e que nós possamos encontrar o nosso verdadeiro destino. Boa noite a todos. Marli, um beijo. Muito obrigado, doutor Manel Dias. Nos emociona, comandante Manuel. Um abraço. Olha, um grande e fraternal abraço a todos e todas. Excelente reunião. Temos tarefas, temos agenda, temos compromisso, temos responsabilidade e uma só causa, né? Trabalhismo, democracia e transformações. Um grande abraço. Grande abraço.